Na minha opinião, um dos negócios mais cinematográficos do mundo foi lá em Star Wars, quando a gente descobre que o Darth Vader, o Anakin Skywalker, era pai do Luke Skywalker. E na época a gente nem sabia dessas paradas. Eu, pelo menos, quando assisti assim, assisti tudo fora de ordem, mas não fazia a mínima ideia. Não sou um grande fã, não sou um grande conhecedor de Star Wars, mas Star Wars em si eu tive até que anotar aqui porque eu sou péssimo de conhecer isso, mas eu lembrei dessa referência e tive que usar. Lá no episódio 3, Anakin Skywalker vai se entregando cada vez, pouco a pouco, mais para a sua maldade. Vai se entregando aos seus delitos. E no começo ele ainda resiste, mas depois racionaliza. Depois ama aquilo que antes ele odiava, começa a ficar cada vez mais mal, endurecendo o seu coração, até chegar a um ponto em que a sua consciência está praticamente morta, ou em uma linguagem mais bíblica, totalmente morta em delitos e em pecados. Mais assustador não é a queda que ele teve, é o fato de que em determinado momento ele já não consegue mais enxergar o próprio erro, e para ele todas as maldades e tudo que ele faz é o correto. Esse é um dos juízos mais terríveis da Bíblia. Não é o fogo caindo dos céus e te consumindo, que nem os filhos do trovão pedem lá em The Chosen, que a gente vê aquela cena. Não é uma doença que Deus coloca em você. Não é a guerra. É o próprio Deus endureceu seu coração, falando praticamente para você. Toma, tirando o pé do freio e falando, tá no seu controle. Entre muitas aspas, obviamente. Quando Deus entrega alguém à própria dureza, é terrível. É um dos piores castigos, porque nós não temos mais o cara que controla o carro pisando no freio para nos segurar. Ele simplesmente diz: pode apertar aí o acelerador, e a gente vai se entregando aos nossos delitos, aos nossos pecados. A gente vai se entregando ao nosso coração de pedra. Exatamente isso que aqui em Romanos 11, no texto que vamos ler hoje, Paulo está tratando. E Paulo, quando fala disso, não suaviza nem um pouco a sua carta. Hoje tem uma mania moderna, uma mania de pessoas fracas que querem transformar o Deus num avô sentimental, um Papai Noel sentimental, incapaz de julgar. E todos ficam falando que só Deus pode me julgar. Você não teria medo de um negócio desse? O Deus da Bíblia endureceu o faraó, entregou Israel à cegueira, entrega pecadores aos seus próprios delitos, aos seus próprios desejos. Romanos 11 inteiro, assim como Romanos 9 mostra a soberania de Deus, mas Romanos 11, principalmente no texto que vamos estudar hoje aqui, destrói a ideia de que toda rejeição espiritual acontece por acaso. Paulo mostra que existe uma eleição, existe o endurecimento daqueles que não são eleitos, existe o juízo judicial de Deus sobre toda a incredulidade. Peço que vocês abram hoje no texto de Romanos, vamos ler do verso 7 ao verso 10 e vamos estudar versículo por versículo hoje nessa exposição. Que diremos então? Que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. É um texto bem complicado, Romanos 11 inteiro é um texto bem complicado de se estudar, porque a gente pode cair em várias coisas, tanto para o lado do dispensacionalismo, quanto para o lado do aliancismo. Israel ainda é povo de Deus, e Deus ainda tem um plano para Israel? Creio que sim, Israel ainda pode ser um povo de Deus, mas não em uma parte nacionalista como antigamente, mas por meio da fé em Cristo Jesus, os eleitos de Deus, as ovelhas de Deus no aprisco de Israel. Isso sim, creio. Deus tem um plano. Tem ovelhas lá ainda.
Isso eu creio. E devemos pregar para os israelitas. Olhemos para Paulo. Porém, Paulo confirma esse argumento aqui no verso 7. Israel não alcançou. O povo de Israel não alcançou. Mas os eleitos, esses sim, alcançaram. No verso 7, que diremos então, o que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Israel buscava justiça, buscava caminhar na lei mosaica, na lei de Deus, buscava salvação e buscava o Messias, mas não alcançou. Por quê? Porque Israel buscava por suas obras, buscava pelo seu currículo religioso e não pela fé. Não entenderam a revelação que Deus deu para eles da antiga aliança e achavam que as obras eram suficientes. Paulo, se a gente voltar um pouquinho, Romanos 9:32, fala por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Eles buscavam as obras. Quando se depararam com o Messias, se depararam com Cristo, esses tropeçaram. Pois Cristo é salvação para uns, mas a pedra de tropeço para aqueles que acham que as obras os salvam e a fé não. Recomendo ver toda a exposição de Romanos 9 que fizemos aqui. É uma pancada. Isso é uma pancada no orgulho humano. Isso é uma pancada no coração endurecido do homem. Nem todo Israel era verdadeiramente Deus. O texto fala claramente isso daqui, porque Israel não conseguiu, mas os eleitos sim. Os eleitos de Deus, do aprisco de Israel, ainda podem conseguir. Como Paulo confirma na exposição que fizemos até o verso 6, do verso 1 até o verso 6 de Romanos 11, nem todo Israel era verdadeiramente de Deus. A gente pode trazer uma aplicação para o nosso tempo também, apesar de que não é isso que o texto fala, mas podemos trazer. Nem todos que estão na igreja são da igreja. Nosso trabalho é pregar para todos, plantar a semente. Quem faz crescer e germinar é o próprio Deus. A nação possuía templo, a nação de Israel tinha o templo, a nação de Israel tinha a lei, que mostrava o caminho, mostrava o espelho do pecado e mostrava uma sombra do Messias. Tinha o sacerdócio, tinha os profetas que foram enviados para eles. A gente pega lá o exemplo do rico e do Lázaro. Abraão fala para o rico: rapaz, teus irmãos têm os profetas e a lei. Mesmo que você volte dos mortos, eles ainda estariam com o coração endurecido e não crerão. Que eles achavam que só as obras, só a riqueza bastava. E tinham esquecido completamente a fé. Sem a regeneração, você pode ter templo, pode ir para a igreja todo domingo, pode ter lei, pode ter sacerdócio, pode ter o melhor pastor, você pode ter o Augusto Nicodemos do seu lado lhe ensinando. Mas sem a regeneração do coração, isso não vale de absolutamente nada. Nada disso salva. Frequentar a igreja não salva. Ouvir sermão com muita atenção e fazer as anotações, sentar do lado do Charles Spurgeon e aprender com ele não salva. Ter linguagem evangélica não salva. Falar a paz do Senhor, irmão, não sei o que, não salva. Judas andou com Cristo e foi para o inferno. Paulo então faz um contraste brutal. Mas a eleição alcançou. Não foi inteligência, não foi mérito, não foi moralidade superior de Paulo. Foi a eleição de Deus. Isso destrói a ideia de que Deus apenas previu quem queria, que Deus de antemão, que Deus viu as obras que eles fariam e assim os escolheu e assim os elegeu. Não. Aí em Romanos 9 também fala: eu amei Jacó e odiei Esaú antes de nascerem. O texto não diz: os que decidiram corretamente alcançaram. O texto diz: a eleição alcançou. A salvação é uma obra sinergista, perdão, é uma obra monergista de Deus, uma ação de Deus no coração do homem para
tirá-lo dos seus delitos, dos seus pecados. A salvação é Deus tomando a iniciativa. Em João 15,16, Jesus disse: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Voltando mais um pouquinho no livro de João, no Evangelho de João, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Isso nos dá uma segurança na eleição, a doutrina da graça, e que é o próprio Deus que escolhe, envia as ovelhas ao seu Filho. O Evangelho humilha o homem, porque coloca toda a glória na salvação de Deus. Nós, por sermos cristãos, devemos ser as pessoas mais humildes do mundo, porque não é um mérito nosso, não é a nossa inteligência, não é o nosso currículo por aprender aquilo mais fácil que os outros. Não. Tudo vem por intermédio da graça de Deus. Nada nosso. O homem está morto em delitos e pecados e o próprio Deus nos salva. No finalzinho do verso 7 fala: os demais foram endurecidos. O endurecimento é visto como juízo. Lá em Romanos 1 já entendemos um pouquinho disso, do endurecimento, de Deus soltando o pé do freio, endurecendo o coração do homem, entregando o homem aos desejos do seu próprio coração. Nós não somos tão maus quanto poderíamos ser, porque Deus pisa no nosso freio. O texto não diz se endureceram apenas. Claro que o homem endurece o próprio coração, o homem mesmo se endurece. Mas a Bíblia também diz, lá em Êxodo 9:12, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. As duas coisas aparecem juntas. A responsabilidade humana e a soberania de Deus, conversando, coexistindo. O endurecimento é juízo judicial. É Deus entregando o pecador ao que ele ama. É Deus entregando o pecador aos seus próprios desejos mais profundos do coração. Posso aqui trazer vários textos de Romanos 1 que já expomos aqui. Romanos 1:24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Romanos 1:26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Romanos 1:28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. O endurecimento não é Deus criando maldade no homem. O coração do homem já é maldoso, já está morto, já está entregue ao pecado. O homem não é inocente. O homem nasce culpado. O homem nasce corrompido. Não existe coração inocente na humanidade. O endurecimento de Deus é retirando a graça restritiva, a graça comum que Deus dá para aquelas pessoas e deixando o homem afundar naquilo que ele mesmo deseja se entregar. Esse endurecimento é julgamento, um terrível julgamento. Consequentemente, o homem faz isso por conta da cegueira espiritual, da cegueira que os próprios pecados cobrem os seus olhos. Um véu que cobre os seus olhos. Romanos 11:8, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso vem de Isaías e Deuteronômio. Observe, não é falta de informação, eles tinham tudo. Eles tinham escritura, tinham profetas, sinais, tinham Cristo diante deles. Mas eram cegos. A pior cegueira não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Mateus 13:13, Jesus falou aos fariseus: vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. O homem natural, o ser humano natural, pode decorar teologia, aprender grego, saber falar o livro de João inteiro em grego, o evangelho de João inteiro em grego, discutir sobre doutrinas da graça, a tulip e o fax,
frequentar a igreja por décadas e continuar morto espiritualmente. Paulo diz em 1 Coríntios 2,4: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. O homem natural não consegue ouvir a voz de Deus e ir até ele. Precisa de uma ação do próprio Deus para que o homem o reconheça como Salvador. A regeneração é necessária por causa disso. Ninguém se converte sozinho. Ninguém se converte pela sua própria força. O Espírito Santo precisa abrir os olhos dos pecadores, como aconteceu com Lídia em Atos 16,14. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Sem isso, o coração permanece duro. Precisamos da ação de Deus no nosso coração para que possamos buscá-lo. Todos os textos do Antigo Testamento confirmam isso, e Paulo usa aqui Davi, tanto no verso 9 quanto no verso 10. E disse Davi que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvados às suas costas. Isso vem do Salmo 69. Impressionante é que a mesa, símbolo de bênção, de comunhão, vira juízo. Aquilo que deveria aproximar deles, Deus o condena. Deus os condena. E isso acontece até nos dias de hoje. Tem gente endurecida ouvindo sermão todo domingo, no culto solene, ou todo domingo no culto matutino, ou toda quinta-feira no círculo de oração. Tem gente endurecida lendo a Bíblia todo dia. Tem gente endurecida dentro da igreja, nos pequenos grupos, servindo no multimídia, servindo no louvor. Pode ter gente endurecida ali. Paulo disse em 2 Coríntios 2, 15 e 16: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos, como nos que se perderam, para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo evangelho salva uns, mas o mesmo evangelho endurece o coração de outros. Não é porque a palavra seja defeituosa, mas porque Deus age soberanamente através do beneplácito da sua vontade, como Paulo escreve aos Efésios, através da sua palavra. Romanos 11, do 7 ao 10, é um texto pesado, mas necessário para a igreja, porque destrói novamente o que Paulo vem quebrando na carta aos Romanos. Destrói o orgulho religioso, a falsa segurança, o evangelho sentimentalista. Paulo mostra que existe sim eleição, existe endurecimento e existe cegueira judicial. E isso deve produzir algumas reações práticas em nós. Humildade, como eu já havia falado. Se você enxerga Cristo hoje, não se glorie disso, porque não é seu mérito, é uma escolha do próprio Deus. Por você, o próprio Deus fez essa eleição em você. O próprio Deus mudou o seu coração. 1 Coríntios 4, 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, não tenhas recebido? Também deve gerar na gente temor. Brincar com o pecado é endurecer o coração. Tem aquele pecado que você não confessa, é endurecer o seu coração. Isso deve gerar temor em você. Toda vez que alguém resiste à verdade, o coração fica cada vez mais duro. Por isso, Hebreus, no capítulo 3 e no verso 15, alerta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Nossa dependência totalmente na graça. Essa deve ser uma outra reação que a gente deve ter. As doutrinas da graça. Ninguém nasce convertido. Ninguém produz novo nascimento. Nascemos mortos em delitos, em pecados. Entregue ao nosso coração a nossa maldade. Só Deus
ressuscita espiritualmente. Assim como Cristo chamou Lázaro, Lázaro, venha para fora. Ele não pôde resistir. Assim é a graça do chamado de Deus para nós. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nossa dependência é totalmente na graça. E devemos ter uma urgência no arrependimento. Muitos nos acusam os reformados, os calvinistas, de que a gente não tem urgência, que somos mais passivos, mas não. Tudo que Paulo vem alertando nos deve dar urgência ao arrependimento. Talvez o juízo mais assustador não seja sofrer, é parar de sentir culpa pelo pecado, é ouvir o evangelho sem ser afetado por ele, é conseguir pecar tranquilamente, sem ver aquela dor. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Isso é um endurecimento no seu coração. Quando Deus entrega alguém à dureza, aquilo que deveria levar ao arrependimento, vira a sua condenação. Ele acha normal, ele convive com o pecado. Então hoje é dia de correr para Cristo. Porque o mesmo Cristo, que é pedra de tropeço para alguns, é a salvação eterna para os eleitos. Romanos 10:13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa foi a exposição de hoje, o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande a todos e até amanhã, galera. Falou, fui e tchau.